Estamos de volta, o professor Gustavo na área, mais uma aula de geometria para a gente, para entrar na cabeça, abordando os conceitos da geometria plana, bate na tecla, atividade, Google Classroom, WhatsApp, todas são ferramentas para a gente cumprir as nossas demandas diárias da nossa disciplina, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, vocês já sabem disso. O Google Classroom deixa para vocês inserirem comentários, o canal no YouTube tem a videoaula, que é essa videoaula aqui que está sendo gravada com o maior cuidado para vocês. Trouxe essa perspectiva de voltar a gravar no quadro, para ficar melhor o entendimento de vocês do conteúdo. Eu sei que geometria é um conceito complexo, ensinar para vocês à distância, então eu preciso estar na prática, desenhando, mostrando, escrevendo para vocês entenderem, certo? Mas vamos lá, a figura de hoje que a gente traz para abordar o famoso triângulo. Não sei se vocês sabem, mas é uma das figuras geométricas mais antigas, né? Porque ela foi a primeira figura geométrica descoberta, né? Lá na idade da pedra, vamos dizer assim, idade média, não sei especificamente o tempo, mas é uma das figuras geométricas mais precisas e antigas, né? Não sei se vocês sabem uma curiosidade, nos primórdios dos estudos da engenharia, o triângulo ele era a figura geométrica mais utilizada em conceitos de construções de N propriedades. Por quê? Ele é uma das figuras geométricas mais rígidas, onde a junção dos segmentos de retas que forma lá o triângulo, né? Dá uma condição de sustentabilidade maior que as outras figuras que até então foram descobertas naquele período. Óbvio que hoje nós temos outras perspectivas, mas só quesito de curiosidade. Vou mostrar para vocês um exemplo. Lembra daquelas porteiras de fazenda? Vocês já viram que toda porteira de fazenda ela é construída de que jeito? Ela tem as ripas na horizontal, né, a madeira na horizontal, duas madeiras na vertical na extremidade, e geralmente eles traçam uma diagonal de madeira nessa porteira. Se você olhar aquela diagonal, o que ela está fazendo? Ela está formando dois triângulos, né? Porque o formato do triângulo era uma figura que dá rigidez à propriedade que está sendo desenvolvida, a figura que está sendo criada, né? O bem, o produto que está sendo criado ali. Então, para vocês terem uma ideia da curiosidade, da importância do triângulo. Entre outras aplicações, antigamente, se você pegar as casas mais antigas e observar o telhado das casas mais antigas, eles sempre vão remeter no formato de triângulos, porque o madeiramento também era feito nessa perspectiva de formato de triângulo, porque tinha uma maior rigidez, uma melhor estrutura de sustentabilidade. Mas vamos lá. O triângulo é um polígono de 3 lados, né? E tem um lado maior que a gente já conhece, eles chamam ele de hipotenusa, e os outros dois lados a gente chama de catetos, que são o cateto oposto e o cateto adjacente, né? Por que a gente nomenclatura esse cara de oposto e adjacente? Porque a gente toma como referência o ângulo, né? O ângulo interno da figura o ângulo interno agudo da figura para poder dizer que esse ângulo esse lado está oposto ou adjacente junto ao ângulo, né? Ligado ao ângulo. Quais os tipos de triângulos também? Só para a gente relembrar, a gente tem o triângulo equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero, os 3 lados do triângulo são iguais, né? Ou seja, tem o mesmo tamanho, mesma medida. E também, logo, se os lados são iguais, os ângulos são iguais. Isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente, de tamanho, de medida. Logo, os 2 lados que são iguais também têm 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. E por último, o triângulo escaleno, ou seja, os 3 lados dele têm medida diferente. Logo, os 3 ângulos internos formados dentro desse triângulo também têm medidas diferentes. Trago para vocês um macetezinho, olha só, para vocês diferenciarem os tipos de triângulo a partir do lado dos triângulos. Iguais, certo? Ou seja, igualdade, equi de igualdade, 3 lados iguais. Iso de 2, ou seja, só 2 lados iguais, vai ter um diferente. E escaleno você pega o esc de excluído, ou seja, 3 diferentes, beleza? Então isso é a definição do triângulo
tipo de triângulo a partir do lado do triângulo, mas como a gente classifica também pelos ângulos, a gente tem a classificação dos ângulos por tipos de ângulos. Quais são esses tipos de ângulos? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. O acutângulo, ou seja, o triângulo acutângulo é aquele que todos os ângulos são agudos, ele tem todos os ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, certo? Retângulo, ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, certo? Obtusângulo, ou seja, ele tem um ângulo obtuso, apenas um ângulo obtuso, beleza? Ele é o que? Maior que 90 graus, certinho? Classificação. Lembrando que a condição de existência deles, dos triângulos, tem que ser para lados equilátero, isósceles e escaleno, para ângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo. Porém, existe uma condição de existência. Lembra do Jerry Smith, o cantor de funk? O Smith, ou seja, os ângulos internos do triângulo tem que ser 180 graus. Mas por que Smith, professor? Por que o Jerry Smith? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Por isso Smith, soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser quanto? 180 graus. Ou seja, se der menos ou se der mais, professor, vai ser um triângulo? Never, nunca, jamais, beleza? Então, está especificado os tipos de triângulos a partir dos lados, a partir do ângulo e uma condição de existência que é o Smith para vocês, a soma dos ângulos internos do triângulo, beleza? E o que eu faço com o triângulo, teacher? Pode calcular a área do triângulo, e a famosinha fórmula que vocês já conhecem, que é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por quê, professor? O triângulo, vem com o pai, o triângulo, ele foi desenvolvido, ficou bonito não, mas está valendo. Ele foi desenvolvido, lembra da história da porteira? Para ficar rígida a porteira, sustentável, ele foi desenvolvido e descoberto como? A partir do retângulo. Por quê? Eles pegaram o retângulo, traçou uma diagonal nele, o que aconteceu? Formou dois triângulos. É como se eu tivesse a porteira aqui, né, gente? Porteira lá da fazenda do vô de vocês, ou da avó, sei lá, do pai, onde ele morou, para ficar sustentável, ele passou uma diagonal aqui para ela ficar mais rígida e notou que ele formou aqui o quê? Um triângulo, né? Então assim, ó, teoria de descoberta do triângulo a partir da relação do retângulo, beleza? Então, por isso que a gente calcula área igual a base vezes a altura, né? Fórmula do retângulo. Só que eu dividi o retângulo ao meio, então dividido por 2, está aí a fórmula do meu retângulo. That's ok? Let's go! Exemplo: qual é a área do triângulo isósceles cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e os lados congruentes? O que é congruente, tio? Iguais. Medem 15 centímetros. Então ele tem um triângulo, certo? Onde tem dois lados congruentes, certo? Se esses dois lados são congruentes, eles são iguais. Então eu tenho dois lados que medem 15 centímetros. Logo o terceiro lado vai ser diferente. Logo eu identifico aqui um triângulo isósceles, beleza? E tem uma altura que está relativa à base. Essa altura que está relativa à base, ela só pode ser isso aqui, não é? Toca aqui no centro aqui da base aqui, forma aqui um ângulo e tal, beleza. Ele quer que você calcule a área disso tudo. Olha só, eu não tenho medida disso como um todo, né? Vou chamar aqui de x e x'. Só que eu tenho aqui a medida da altura que vale 12 e a medida dos lados que são iguais. Pensa comigo, isso aqui de lá é o que? Um triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico, se eu conseguir aplicar em Pitágoras e achar o valor de x, que é possível encontrar, eu consigo posteriormente achar a medida da base e calcular a área da figura, certo? Vamos fazer isso. Hipotenusa ao quadrado é igual lado ao quadrado. Nós estamos falando desse triângulo reto aqui, né? Só dessa parte, certo? Lado mais lado ao quadrado, certo? Soma dos lados ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 15 vezes 15. Logo, 15 vezes 15
225. Não sabe, faz o 15 vezes 15, cara. Eu sei que começa a me enferrujar, né? O processo de pandemia deixou a gente travar. Que é igual a 12 vezes 12. 12 ao quadrado, né? 144 mais x quadrado, certo? Joga o cara para lá, menos, vai ficar x ao quadrado é igual a 225 menos 144. X quadrado é igual a 225 menos 144. 81. Raiz das crianças, corta, corta. Sobra x igual a 9, papai. Então nós achamos o que? A medida desse cara aqui, ó, x. Só que, para mim calcular a área desse triângulo aqui, ó, vai ser a área igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? A base desse cara não é só isso aqui, desse triângulo isósceles, ela é isso tudo aqui, ó. Ela é isso tudo, só que eu tenho essa medida. E como a altura divide a base ao meio, eu posso pegar isso vezes isso, não posso? O x'. Como isso vale 9, 9 vezes duas partes, 9 vezes a base vai ser 9 vezes 2. Logo, a base é igual a 18, beleza? Então, achei a medida da base. Logo, eu vou lá e calculo a área agora. A área é igual a base 18, a altura vale 12, dividido por 2, certinho? Logo, 18 dividido por 2 dá 9, e 9 vezes 12, a área é igual a 9 vezes 2, 18, foi 1, 9 vezes 1, 9, mais 1, 10, 108, tá em centímetros, tá? Como a gente está falando de área, lembra da dimensão? Dimensão 2, centímetros vezes centímetros, vai dar centímetros quadrados. Amém? Aleluia, irmãos? Fechamos aí, então, a parte de triângulo, beleza? Só para finalizar o nosso estudo dos triângulos, os tipos de triângulos, dividido em lado e ângulo. Vamos separar essas crianças. Por lados, triângulo que é equilátero, ou seja, os três lados são iguais, têm medidas iguais. Isósceles, dois lados iguais e um lado diferentes, medidas iguais e uma medida diferente. E um triângulo escaleno, ou seja, os três lados do meu triângulo são diferentes, têm medidas diferentes entre si. E a classificação a partir dos ângulos, ou seja, o que é o triângulo acutângulo? O triângulo acutângulo ele tem três ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Está aqui o meu triângulo com ângulos agudos menores que 90 graus. Triângulo retângulo, ou seja, o famoso triângulo pitagórico, né? Um ângulo de reto, ou seja, tem um ângulo aqui que vale 90 graus e os outros ângulos menores que 90 graus, certinho? E por último, o triângulo obtusângulo, ou seja, ob de obeso, de grande, ou seja, um dos ângulos desse triângulo vai ser maior que 90 graus, que é o famoso obtusângulo, obtuso, ob de obeso, de grande, beleza? Então essa é a parte do triângulo que a gente analisa. Para fechar, uma figura geométrica simples também de se analisar, que é importante a gente relembrar, losango. O que é o losango? Ele também é um quadrilátero e ele tem todos os seus lados congruentes. E eu já falei para vocês o que é congruente, ou seja, lados iguais. Se a gente pega ali, a gente vai observar outra coisa importante nele, que ele tem duas diagonais perpendiculares. Olha só, essa diagonal com essa diagonal são perpendiculares. O que é perpendicular? Vamos lá falar de quê? Da pipa, né? Lembra da pipa? Então beleza, lembra da pipa que a gente fazia a pipa lá para soltar, né? Então ele tem duas diagonais perpendiculares, né? Que formam um ângulo reto onde se encontram ali entre si. E o que eu observo do meu losango? Que ele tem duas diagonais, que é uma diagonal maior, que é essa diagonal aqui, né? E uma diagonal menor, que é essa diagonal aqui, certo? E é muito simples, como que eu calculo a área de um losango? A formulazinha, a área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor, dzão vezes dzinho dividido por 2. Olha só um exemplo muito simples aqui no cantinho, ó. Qual que é a área desse losango, que tem uma diagonal de 18
e uma diagonal de 6. Vamos calcular a área dele aqui. A área não é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2? Você não já vai dividir por 2 a mesma coisa? Pega esse cara dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 6, 52. 54, desculpa. 9 vezes 5, 45. Mais 9, 54, certinho? Logo, 54 centímetros, vamos supor que estivesse em centímetros, né? Eu não coloquei a definição do exercício, mas tivesse centímetros quadrados, que a gente trata de área, certinho? Fechamos a parte de triângulos e losango. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Façam os exercícios, qualquer dúvida me chama no WhatsApp, acessem o Classroom, que eu vou estar validando a presença de vocês lá pelo Google Classroom, tá bom? E ficamos por aqui. Valeu, abraço, fui!